Ich bin ein Berliner. I have a dream. Tudo pela nação, nada contra a nação. Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. The United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps in Afghanistan. Human rights are women's rights, and women's rights are human rights. People matter, freedom matters, peace matters, Ukraine matters. Olá, bem-vindos ao terceiro episódio de A História Repete, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar de ataques aos símbolos do poder. Partiremos de situações recentes, como o ataque ao Capitólio, em Washington, ocorrido a 6 de janeiro de 2021, e o ataque aos Palácios dos Três Poderes, que ocorreu há dias em Brasília. Depois iremos viajar pela história para falar de situações semelhantes. Algumas aconteceram em democracia, como o assalto às Cortes Espanholas, a 23 de fevereiro de 1981, conhecido em Espanha pelo 23F, e por isso conhecido assim. Outras são muito anteriores, como a tomada da Bastilha, que deu início à Revolução Francesa, ou o assalto ao Palácio de Inverno, que marcou o início de uma nova etapa na Revolução Russa. Aqui já há ataques a símbolos do poder, mas não em regime democrático, como é claro. Mas comecemos, pois, por acontecimentos recentes. Os assaltos ao Capitólio e à Praça e Palácios dos Três Poderes, que têm em comum que partem de uma não aceitação dos resultados eleitorais por um presidente derrotado. Também o protagonismo que estes tiveram nestes golpes. Sim, porque tratam-se de golpes contra o poder democrático. Tanto Trump quanto Bolsonaro instigaram de forma velada os acontecimentos, permanecendo à distância e em silêncio enquanto estes decorriam, e depois condenando-os de forma dúbia. Estas atitudes, para além de irresponsáveis, devem ainda ser adjetivadas de outra forma. Foram atitudes cobardes. Será que tiveram semelhanças com outras ocorridas no passado? Será que a história repete-se? Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. Henrique, como viste estas duas situações? Eu vi com um misto de incredulidade, porque a gente pensava, ou muitos de nós pensávamos que nesta época democrática já não haveria aquela ideia do putsch, do golpe, do ataque, do assalto, mas ao mesmo tempo que tinha essa incredulidade, vi como resultado de uma crescente disseminação do populismo e do extremismo político que assistimos em todo o mundo. Começando pelo Capitólio. O Capitólio é obviamente instigado por Trump, porque não quer aceitar os resultados. Eu no último Expresso escrevi uma frase que acho que se adapta, enfim, mas há um provérbio que diz: tão ladrão é o que vai à vinha como o que fica à porta. E aqui podemos dizer tão ladrão é o que assalta como o que fica a dizer que os resultados eleitorais não são válidos. O que é a ponte, aquilo que tem em comum o assalto ao Capitólio e o assalto à Praça dos Três Poderes em Brasília, com o Supremo Tribunal, a Presidência e o Congresso. E deixa-me só dizer que no caso desta contestação dos resultados eleitorais, não só no momento posterior às eleições, como depois deles terem sido validados pelo órgão competente, pelos tribunais competentes. E até pela comunidade internacional. Pela comunidade internacional. E por toda a gente. Sim, sim. Mas quer dizer, nunca houve, penso eu, nunca houve dúvidas em mentes esclarecidas sobre a validade dos resultados que deram a vitória a Biden nos Estados Unidos e a Lula no Brasil. Eu não me tornei adepto de Lula, sou sempre adepto de mal menor, e neste momento o mal menor no Brasil é Lula, porque é aquele que ainda pode ser garante da democracia e da liberdade. Bolsonaro fez de facto uma condenação perfeitamente pífia, embora tenha condenado, diz assim mais umas coisas pelo meio que não se entende muito bem. Também não entendo muito bem aqueles que agora dizem: não, atenção, que isto não sirva para o Lula
tomar o poder todo e pôr em causa as instituições, como as Forças Armadas e tal. Eu não acho que Lula esteja a fazer isso, por enquanto. Quer dizer, não quer dizer que não se possa aproveitar mais tarde. Também já vimos disso, até em Portugal, fazer-se aquilo que a gente chamava, que era sempre um golpe fascista. Amanhã ia haver um golpe fascista e as pessoas mobilizavam-se contra o golpe fascista. E lembro-me de uma vez um colega meu na Faculdade de Letras citar o Asterix para dizer, mas amanhã não será a véspera desse dia. Portanto, há também às vezes aproveitamentos, é evidente que há. Mas aqui não me parece que tenha havido aproveitamento nenhum. Houve uma série de, nem sei como lhe chamar, aquilo são groupies, são fanáticos do Trump que assaltaram o Capitólio e que pensavam que era possível reverter o regime, e houve uma série de fanáticos hiperrapados, porque eles não são os responsáveis. Os responsáveis, naturalmente, é quem os instigou e quem os financiou, de brasileiros. Quem os manipulou? E quem os manipulou, que vão para Brasília, para a Praça dos Três Poderes, e pensam que podem reverter os resultados. E aqui é mais do que reverter os resultados, porque nos Estados Unidos, no dia 6, ainda não tinha tomado posse Trump. Aqui Lula já tinha tomado posse, portanto aqui era preciso reverter não só os resultados, como a tomada de posse e tudo. Exatamente, e pior, porque no caso brasileiro também havia a esperança de que o exército se pronunciasse. O que nunca aconteceu nos Estados Unidos, não é? Porque a tradição dos Estados Unidos não tem essa tradição. E o Brasil tem uma longa tradição. E há uma coisa golpista. pior, que a gente devia pensar sobre a arquitetura. Brasília foi concebida por um comunista, que é o Oscar Niemeyer. É um arquiteto genial, mas tem uma ideologia, é comunista, é livre. Era ali. Bem, não foi sempre, porque no Brasil reprimiu bastante os comunistas durante a Sim, a Brasília, aliás, fica pronta pouco tempo antes do golpe de 64. Por Juscelino Kubitschek, um dos últimos presidentes, o último presidente democrático, não é? Aliás, do regime democrático antes da ditadura dos generais brasileiros. Mas, curiosamente, ele, quando concebe Brasília, concebe, eu não só do meu ponto de vista, não percebo nada de arquitetura, de uma forma ultra planificada, em que as farmácias ou os restaurantes ficam todos na mesma rua, que é para... Isso pode parecer que simplifica, mas também dificulta, não é? Porque claro. Uma pessoa pode demorar longe. Como mete os poderes todos na mesma praça. Concentra-os na mesma... Ora, isso torna mais simples o golpe. Porque claro. O golpe, quando avança sobre uma praça, por exemplo, cá, tinha que avançar para aqueles três poderes, tinha que avançar para o Terreiro do Paço, para São Bento e para o Palácio de Belém. É mais Henrique, difícil. Mas nós também tivemos cá o cerco à Constituinte, de quem também já falámos, em que, muito curiosamente, a ideia inicial daquele grupo de ligados a trabalhadores da construção civil, exatamente, a ideia inicial era ir ao Ministério do Trabalho, exatamente, para pressionar a aprovar a legislação do contrato coletivo. E, tendo ele fechado as portas do Ministério, dirigem-se para São Bento, mas primeiro para São Bento, onde estava Pinheiro de Azevedo, exatamente. E depois, já agora que estava ali ao lado, cercam a Assembleia Constituinte. Portanto, ou seja, também a concentração, termos ali o Primeiro-Ministro ao lado de São Bento, acabou por... Isso aí era uma casinha que o Dr. Salazar mandou fazer para o Primeiro-Ministro, para ter que andar pouco para ir ao Parlamento, sendo que ele não ligava nenhum ao Parlamento. Mas eu acho que era ao contrário, era o Parlamento que estava ao pé dele e não ele ao pé do Parlamento. Isso era o que ele achava, mas o Parlamento já lá estava, porque o Mosteiro de São Bento já era Parlamento no tempo da República. Sim, e na monarquia constitucional. Começou na monarquia constitucional. Mas eu lembro-me, se me permites agora invocar a idade, eu lembro-me perfeitamente de ser com o Parlamento e, aliás, do Pinheiro de Azevedo... estarem todos a gritar fascista, fascista, fascista para o Pinheiro de Azevedo, e o Pinheiro de Azevedo ter a frase mais célebre da sua carreira, que foi barda merda para o fascista. E que ele não mandou ninguém àquela parte. Exato, foi em termos gerais, porque lhe estavam a chamar fascista, o que era, digamos, conhecendo o Pinheiro de Azevedo, o Almirante Pinheiro de Azevedo, era manifestamente exagerado, era mais que exagerado. Ele já estava um bocado maçado, com o estarem sempre a sequestrá-lo. O Almirante Pinheiro de Azevedo foi a patente mais alta a conspirar no 25 de Abril, que era Almirante já. Bom, mas esse cerco foi engraçado, porque a gente não lhe dá muita atenção hoje em dia, mesmo na historiografia. Mas, no entanto, é uma ameaça brutal à democracia em Portugal, o cerco. Sim, mas não é... Pressionar o poder legislativo. Tu não vês em nenhum manual de história esta questão assim tratada. Claro. E aquilo, de tal forma foi que os deputados ficaram cercados sem comer,
Enquanto 36 horas. 36 horas e só puderam sair os deputados do Partido Comunista. E aliás dizem as más línguas que os deputados do Partido Comunista lá dentro também receberam comida do exterior, portanto puderam Não, comer. eles podiam sair, eles vieram cá fora confraternizar, alguns deles, confraternizar com os operários, aquilo era a CGTP e o PCP, toda a gente, e muitos operários da construção civil manipulados também, com certeza. Sim. Mas o que é curioso é que outros lá dentro, até pessoas que se sentiram mal e a quem pediram médicos porque tinham diabetes ou tinham doenças que os tornavam mais frágeis e isso tudo, pessoas já de certa idade, e que chamaram médicos e foram proibidos de entrar. Portanto, isso foi um caso sério, não foi tão sério, naturalmente, como o ataque a estes. Eles nunca chegaram a invadir. Sim, nunca chegaram a invadir. No fundo, foi um cerco sem assalto. Foi um cerco sem assalto. No fundo, cercaram, não queriam entrar, aliás, foram pressionando e não assaltaram. Sim, o que eles queriam era duas coisas. Eram os aumentos de salários e uma coisa escondida, que era que houvesse unicidade sindical. Foi das grandes lutas que houve em Portugal, também já esquecida, quando o Governo e o Partido Comunista quer que haja só uma central sindical. Exatamente. E o Partido Socialista, aí através de Francisco Salgado Desenha, sobretudo, e também de Francisco Marcelo Curto e outros nomes, que entretanto a história já se foi esquecendo, incluindo Torres Couto. Sim, que foi secretário-geral do OGT, exatamente, durante bastante fizeram tempo. Imediatamente outra central, que começou por um movimento de carta aberta e depois... E tu pegaste aí num assunto interessante, que é a questão da manipulação, que hoje em dia é muito mais complexo exatamente por esta desinformação, que é uma desinformação que circula de uma forma muito mais rápida, o que é especialmente preocupante porque a maioria das pessoas só lê as notícias que quer ler e só acredita naquilo que quer acreditar. E essa desinformação, tal como estávamos aqui a falar no nosso programa anterior, que a demagogia corrói a democracia por dentro, a desinformação também é juntamente com o populismo, porque andam de braço dado, uma das grandes ameaças à democracia. Agora podíamos viajar também aqui um bocadinho no tempo, depois de termos falado destas questões e sobretudo no caso brasileiro, os manifestantes terem tido esta desilusão de que o Exército, e muito bem, as Forças Armadas que têm um grande poder no Brasil e uma grande força, não se terem manifestado e terem permanecido de forma sensata, aliás, como se esperava. Não havia qualquer indício... que o Bolsonaro é capitão. É capitão, mas pronto, se calhar por isso mesmo as altas patentes achava que as altas patentes lhe iam obedecer e não. Mas podíamos viajar aqui um pouco na história, porque os ataques aos símbolos do poder não são de agora, não são da atualidade. E eu lembrava aqui, poderemos recuar quase até Roma, como estávamos aqui a falar em off, a Roma clássica. Mas eu lembraria aqui dois momentos interessantes. O primeiro, porque nós aqui podemos distinguir, e nós, sobretudo, estes assaltos ao poder que temos falado, são ataques, são assaltos protagonizados, eu não digo organizados, mas protagonizados pelas massas, não é? As massas manipuladas. Mas no século XVII, por exemplo, era muito comum os golpes palacianos, que nada tinham a ver com as massas, e um golpe palaciano, por definição, é um golpe perpetrado por quem está perto do poder. Portanto, que hoje chamam golpe de Estado, coup d'état, ou putsch, quer dizer, porque não, os outros passaram-lhe a chamar revoluções, não é? Mas a revolução depois já exige esse elemento popular. Exatamente. Que, por exemplo, nos golpes de Estado, nos golpes palacianos, de que eu posso dar aqui 3 exemplos que as pessoas conhecem. Por exemplo, na Restauração, no 1º de dezembro. A defenestração de Miguel de Vasconcelos. Com a defenestração, aliás, a defenestração estava muito em moda na altura, porque já em 1618 a defenestração de Praga, portanto, também inspirou os defenestradores de 1640. Mas é claramente... a Restauração, ou o 1º de dezembro, não é uma revolução, mas é um golpe palaciano em que vários nobres entram no palácio no Paço da Ribeira e aprisionam os símbolos do poder, a vice-rainha e tudo isso. A defenestração de Praga, de que também já falámos, não é? Quando os funcionários imperiais entram em Praga e atiram, quando um grupo de nobres checos entram no Palácio Imperial e defenestram vários funcionários imperiais, eles tiveram a sorte, curiosamente, de caírem do 1º andar sob fardos de palha. Portanto, não teve consequências traumáticas em termos físicos. Mas teve consequências na ideia de separação da República Checa, ou da Checoslováquia. Sim, na altura do Reino da Boémia ainda. Do Reino da Boémia, do Império Austro-Húngaro, não é? E daí poderíamos viajar, só porque eu sei que também tens aqui 2 exemplos interessantes depois para nos dar, aliás, até com paralelos com estas situações no Brasil e nos Estados Unidos, porque elas também foram muito na sequência uma da outra. Mas eu identificaria aqui outro ataque aos símbolos do poder,
Primeiro ainda, falando destes golpes palacianos, no tempo de Afonso VI, já falámos também aqui do Conde de Castelo Melhor, num anterior episódio, que era escrivão da Puridade, de um golpe de Estado do partido que se opunha a Afonso VI e ao Conde de Castelo Melhor, que é um golpe palaciano, não é? Funciona como golpe palaciano, e agora do ataque a um símbolo do poder, que não seria propriamente o principal símbolo do poder, mas do poder da monarquia francesa, mas que foi o assalto à Bastilha, o ataque da Bastilha, a tomada da Bastilha, la prise de la Bastille, que marca o início da Revolução Francesa. Se bem que, eu não sei se tu tens esta opinião, mas eu penso que no caso da Revolução Francesa, e podemos aqui contextualizar, eu posso fazê-lo muito rapidamente antes de ouvirmos também a tua opinião. O assalto ou a tomada da Bastilha sucede em cerca de 2 meses à convocação dos Estados Gerais para Versalhes. Os Estados Gerais convocados por Luís XVI, que procurariam resolver os problemas, sobretudo o problema fiscal, o grave problema fiscal em que a França vivia. E em que tanto o braço do povo se recusa ao tipo de estrutura e de procedimentos dos Estados Gerais e proclama-se em Assembleia Nacional. E temos aqui... Na sala do jogo da Pela. Na sala do jogo da Pela. Que é descendente de futebol, eu não acho que seja. Mas... Não sei. Não vamos vestir isso. mas muito rapidamente, em Versalhes nós temos o início de um processo que acaba por ser revolucionário, mas é um processo legislativo e por uma via diferente do processo popular, que é um processo que segue em paralelo e que depois vai confluir no mesmo, que depois se chamou a Revolução Francesa, em que este processo da Assembleia Nacional, como sabemos, desde a Declaração Universal dos Direitos do Homem, depois a primeira Constituição... Não era universal, era, para corrigir-te, a Declaração dos Direitos dos Cidadãos. Sim, também. A Declaração Universal depois, é da ONU. Exatamente, a Declaração dos Direitos dos Cidadãos. Embora não diga muito coisa diferente, mas enfim. Exatamente. A ideia geral é a mesma. É a mesma, porque é uma declaração que vale para todos os cidadãos. E que vem da independência americana. Exato. Todos os homens nascem livres e iguais e são dotados pelo seu Criador. Isto diz na América, não é? Onde se fala em Criador, não em França, nem na Declaração. E a importância da Revolução Americana, também já falámos aqui em off, da Revolução Americana e a influência que teve na Revolução Francesa, claro. E não o contrário. Sim, as pessoas no geral, há 2 coisas que na história, e uma delas tem a ver com assalto também, mas que confundem. Uma é que a Revolução Francesa não foi antes, foi depois de 13 anos da Revolução Americana. E bastante inspirada por esta. Bastante inspirada, até porque os franceses, por razões da colónia do Canadá e das colónias do coisa do Mississippi, que tinham vendido aos americanos, mas depois aquilo era uma atrapalhada. A França opunha-se à Inglaterra e, portanto, mandou tropas comandadas pelo Marquês de Lafayette para os Estados Unidos. E o Marquês de Lafayette veio de lá impregnado com os ideais revolucionários do Washington, Jefferson, Franklin. Aliás, ele foi revolucionário até 1830, já velho ainda na Revolução de 1830 foi... Marquês de Lafayette. E a outra coisa que quase toda a gente tem, e aposto que vais falar nela, quase toda a gente, se a gente lhe perguntar assim de repente, tem por engano, é assim, quem é que foi derrubado no assalto ao Palácio de Inverno em 1917 na Rússia? Quase toda a gente diz, é o Czar. Ora, não era, o Czar tinha sido derrubado em fevereiro e isto é em outubro, novembro. Nosso novembro, outubro deles. E também não foi o Czar, quer dizer, não foi o governo provisório. Foi o governo provisório, que aliás era um governo democrático. Exato. Mas isso é curioso. Mas voltando atrás, à Bastilha. A Bastilha era de facto um símbolo, porque a Bastilha não tinha ninguém importante lá preso. Tinha 7 prisioneiros. Acho que um deles era o Casanova, ou assim, Não, era o Marquês de Sade, aliás. Sim, um desses cêntricos diletantes. Era o Marquês de Sade. Era assim, e era uma coisa por costumes, nem sequer era bem político, não era bem preço político, era mais preço... Sim, por atentado aos costumes, numa época em que o costume não era propriamente, o pudor não era propriamente não estava propriamente na ordem do dia, no século XVIII. Não, mas também vamos dizer que o Marquês de Sade havia limites. Exagera um bocado. Havia limites. Ainda hoje não pode ser ensinado a alguém com menos de 25 anos, digamos. Sim. Quer dizer, aquilo também é um bocado mais. Mas quer dizer, aquilo já não era o centro. O centro do poder, o poder francês estava muito, como é que se diz? Fragmentado e desagregado. Desagregado. Não é? E tanto que se vê que o Luís XVI acaba por ser deposto com uma certa facilidade
e depois também é guilhotinado ele e a Maria Antonieta. Henrique, num outro assalto ao símbolo do poder, porque é interessante. Que é a Versailles, para o levar para as Tulherias. E das Tulherias, em 10 de agosto, porque depois deste assalto à Bastilha, que de facto é um momento simbólico do início da Revolução Francesa, mas que em si é o início de um processo de alteração, mas não altera imediatamente o Luís XVI mantém-se rei. A Constituição só é aprovada em 1791, apesar de existir uma Assembleia Nacional tender para isso. Mas é interessante que há outros 2 ataques ao símbolo do poder, que são exatamente em Versalhes, quando uma multidão, sobretudo e curiosamente composta por mulheres, em 5 de setembro de 1789, portanto pouco depois da Bastilha, vai a Versalhes, até com o propósito de apanhar a Rainha Maria Antonieta e de levar para Paris. É daí que vê a célebre frase que parece que não é verdade, não tem dos corações. Não tem pão mas essa é apócrifa. Pois, não é verdade, mas a frase ficou para a história. Se não é vero, é bem trovato, não é? Exatamente. E depois, nas Tulherias, exatamente a 10 de agosto de 1792, quando temos um outro ataque ao símbolo do poder, ao rei, e que temos depois a República. E de facto o rei aí é aprisionado, até por acusação de conclui ou de conspiração com o imperador da Áustria para procurar reverter o processo revolucionário. Exato. E só antes de passarmos, porque tu tens aí 2 exemplos muito, muito interessantes para nos mostrar já do século XX, eu gostava só de falar muito rapidamente num outro assalto frustrado ao símbolo do poder, que foi precisamente em novembro de 1807, quando o exército francês chega às portas de Lisboa e que tinha como principal objetivo aprisionar o príncipe regente. Exatamente. E o príncipe regente... Tens que explicar que era o Dom João... O Dom João, o futuro Dom João VI. Que era regente em nome da mãe, Dona Maria I, agora disse bem o número, Dona Maria I, que estava meia... Sim, já estava incapacitada para governar, e desde o tempo da Revolução Francesa. Sim. O incapacitado para governar é um eufemismo simpático. Exatamente. Não, mas esse é um ponto muito interessante, porque o símbolo do poder passa de Lisboa para o Rio de Janeiro e vem na pessoa do rei, porque o rei nessa altura corporizava o poder. Como o poder era absoluto, concentrado, não existia um órgão legislativo a que cercar, não havia... E os franceses viram ainda... os barcos que levavam a corte portuguesa a sair pela Barra do Tejo. Foi quase ver os mosquitos noutra banda, não é? Viram poder-lhe dizer adeus. Mas tu estávamos também aqui a falar em off, 2 exemplos muito interessantes, já do século XX, e com cerca de 5 meses de diferença, para nos apresentar que são ataques também ao símbolo do poder, eu não diria democrático, mas liberal, não é? Portanto, porque a ordem era liberal na altura, que é a Marcha sobre Roma, de outubro de 1922. Eu não era nascido ainda, de qualquer forma. Não, aí não eras nascido. e o Putsch de Munique, da cervejaria. O Putsch da cervejaria. De fevereiro de 1923, penso eles são semelhantes neste aspecto. O Mussolini leva uma série de apoiantes, chamados os Camisas Negras, e vai convergir em Roma numa marcha chamada Marcha sobre Roma das Camisas Negras. O primeiro-ministro na altura era um senhor que já estava demitido, mas como não tinha de substituto, continuava a ser primeiro-ministro, que era Luigi Facta. E o que é que ele faz? Ele decreta o estado de sítio em Roma e vai falar com o rei, que era Vítor Emanuel III, que mais tarde se exila, e passa também por Portugal. Aqui passaram os exilados todos. Ele abdica no filho, já no fim da Segunda Guerra. Que é Humberto. Depois o filho Humberto II. Que vem para cá, não é? E depois, só que o rei não quer o que quer o primeiro-ministro, que é que ele mobilize o exército contra os fascistas, aqui fascistas mesmo, porque eles... Que é o Partido Fascista. Era o Partido Fascista, eles auto-intitulavam-se fascistas. Contra os fascistas, o rei não quer e acaba por dar posse ao Mussolini. E é assim que o Mussolini se torna o líder de Itália, il Duce, mais tarde com grandes problemas com o próprio rei. Il Condottiere. Exatamente. Isso era conforme a região de Itália, não é? Em Veneza era mais Duce, era Condottiere mais para o sul. Mas era de facto o grande senhor de Itália, foi de facto o homem que mandou na Itália, não exatamente até à morte, mas praticamente até à morte, não é?
quando ele é morto já está a fugir, já tem aquela República de Saló. Sim, aquela República de Fantoche. Que é fantoche e tal, e não sei o quê. Mas, portanto, até 44, 45, de 22, são muitos anos, ele é o homem forte de Itália e governa a Itália de uma forma completamente tenebrosa, sinistra. E o Hitler, que era admirador de Mussolini, 5 meses depois, como tu dizes, em fevereiro do ano seguinte, 23, isto é em outubro de 22, em fevereiro de 23, ensaia numa cervejaria de Munique um golpe de Estado que visa tomar o poder não na Alemanha, mas porque na altura a Alemanha era mais fragmentada do que é hoje, na Baviera, cuja capital é Munique. Sim. E ele tenta contar com os chefes militares da altura. Só que os chefes militares lhe falham todos. Também talvez por ele ser cabo, como outro é capitão. Sim, não lhe tinham esse respeito. Não lhe tinham esse respeito. Isso vale a prisão do Hitler. Isso vale a prisão do Hitler. Ele escreve o Mein Kampf, que é, digamos, a coisa mais perversa, a consequência mais perversa da prisão do Hitler. Dele. É ele ter escrito o Mein Kampf, que depois se torna um livro quase oficial do que veio a ser o nazismo mais tarde. E é interessante que a Marcha sobre Roma acaba por enquadrar-se muito de uma forma diferente, porque é um partido político que o faz e que o organiza, os fascistas, um partido paramilitar, aliás. Sim, claro. Não era um partido político aliás, como normal. O partido do Hitler. Eram paramilitares, exatamente. Mas enquadram-se muito a ter uma longa tradição do século XIX de pronunciamentos, porque aqui a Marcha sobre Roma o que vem fazer é uma demonstração de força. Exato. Ou seja, não exerce a violência sobre o símbolo do poder. Não aprisiona o rei. A gente nunca sabe se exerceria ou não. Se o rei não cedesse. Mas a ideia do pronunciamento era muito essa, porque no século XIX o Duque de Saldanha, por exemplo, era perito em pronunciamentos. No fundo o que eles faziam era concentravam a tropa, alinhavam a tropa e mostravam o seu poderio e pressionavam o poder de política a aderir. Portanto, vem muito nesta tradição a Marcha sobre Roma, esta exibição de força, esta marcha sobre uma capital. No fundo ele inspirou-se muito também na ideia romana. Aliás, a Roma clássica era assim, a grande fonte de inspiração para Mussolini. O pior da Roma clássica. O pior da Roma clássica, claro que sim. Teve muita coisa boa e o regime de Mussolini pouca. Ou muito pouco ou quase nada. Mas ainda temos algum tempo para falarmos e para viajarmos sobre estes ataques aos símbolos do poder. E eu gostava de falarmos agora, nesta parte final, no principal, no espaço ocidental, na nossa Europa ocidental, da principal ameaça a um símbolo do poder democrático que se passou exatamente aqui ao lado, que foi o 23 de fevereiro de 1981, em Espanha, que nós já nos referimos aqui no nosso programa, mas de uma forma mais ao de leve. E aqui importa dizer que foi de facto uma tentativa dos nostálgicos do Francisco Franco, ias dizer bem, do Francisco Franco, exatamente, do franquismo, para reverter o processo democrático e para voltar. Aliás, a situação é dúbia. Aliás, há cerca de 2 anos. Fiz um artigo para a revista do Expresso exatamente sobre o 23 do F, porque passavam, na altura em 2021, passavam os 40 anos, 30 anos. 40 anos. 40 anos. Tu próprio estás velho. Eu próprio estou a começar a ficar velho, portanto já confundo os 30 anos com os 40. Isto depois de fazer 50, já não há... Mas tu só fizeste há 10 dias ou há menos, a semana passada. Mas porque esse golpe foi muito dúbio, até a própria investigação e o próprio processo do que foi este golpe, porque pelo menos a ideia que hoje tem é que existiram 2 golpes. Nós tivemos obviamente aquele coronel Terrero, que acaba por ser a figura Terrero de Molina, que aparece nas cortes daquela forma teatral, a atirar e a dizer aos deputados para se baixarem, que agora estava à espera de uma grande figura, que fica toda a gente à espera daquela grande figura, que não aparece. Porque há a possibilidade dessa figura ser o general Alfonso Armada, que depois até vai negociar com ele. Este general Alfonso Armada era muito próximo do rei Juan Carlos, e parece que o que ele fez foi vários contactos em que deixou a entender ou deixou ali no ar a possibilidade de ter o apoio do rei para uma possibilidade de golpe. Ou seja, e muitos dos tenentes generais que governavam as várias regiões militares, ao saberem disso,
ficam quase persuadidos ou por estes indícios que ele lança que o rei poderia até apoiar o golpe. E alguns aderem ao próprio... Alguns aderam ao próprio golpe. Mas o que o general Alfonso Almada queria fazer, pelo menos a ideia com que se ficou de todo o processo de investigação, era, dentro da legalidade constitucional, alterar ou pressionar o rei a nomeá-lo presidente do governo. Um governo que integraria os partidos políticos. Ou seja, era um governo presidido por um militar, mas que integraria os partidos políticos. Diferente foi a intenção do tenente-general. Portanto, quando se fala aqui em tenente-general, são os capitães das várias regiões, como Valência, por exemplo, a própria de Madrid, as várias regiões militares. O rei era capitão-general, portanto, era a cúpula do exército. Do general Milán del Bosch, que a intenção dele era mesmo reverter por completo o processo democrático, porque ele era pró-franquista, hoje não está a sair o termo. Exatamente este general Milán del Bosch a quem o rei fala, como capitão-general do exército, e o ordena para voltar para trás, porque ele já vinha a andar com os tanques, ele era comandante da região militar de Valência de Valência para Madrid. Exato. O 23F é um momento, de facto, para quem teve a oportunidade, como eu, de o ver praticamente em direto pela televisão, é um momento absolutamente fantástico. E é de saudar a coragem que tiveram duas figuras, que eram as figuras cimeiras de Espanha na altura. O presidente do governo, Adolfo Soares, que aliás fica de pé no Parlamento quando ele manda baixar todos, e diz-lhe na cara que o poder é ele e o Parlamento. Somos nós. O poder somos nós. E outra grande figura é o rei Juan Carlos, que desautoriza completamente qualquer... Deixa-me só fazer um parêntese muito breve para fazer justiça também ao general Melhada, que falámos também aqui no outro dia, que era ministro da Defesa e que estava ao lado do Adolfo Soares e que também ficou de pé, e aliás que era um senhor já de 70 anos e que o coronel Terreiro, de uma forma patética, tenta agarrá-lo e obrigar a baixar-se, e ele não se Mas esse é general e, portanto, quer dizer, tinha ali uma coisa. Agora o Adolfo Soares era um civil, era um homem civil. Não, com certeza. Todos os civis, coragem de enaltecer. González, as pessoas que eu mais admiro no mundo, atiraram-se para o chão, e eu não os levo a mal porque eu também me atiraria, provavelmente. mas há pessoas que de facto têm coragem em momentos decisivos, e o Adolfo Soares, sendo presidente do governo, não é? Tinha ali um momento decisivo da sua própria... E é pena a forma, não só como acabou o partido centrista de Adolfo Soares, sim, engolido pelo PP e pelo PSOE. O CDS espanhol? Não se chamava CDU. Porque isso era uma coligação, era uma coligação de vários partidos de direita. E também a forma como acabou o próprio... que acabou com Alzheimer. Quer dizer, morreu depois de uma forma dolorosa para ele, que também não... Triste. Mas sabes uma coisa? Eu estava-me aqui a lembrar de um golpe que deu resultado e que foi feito em Lisboa, mas só que já foi feito aí há 680 anos, em 1383. Não sei já fazer as contas, olha, faz agora anos. Há de fazer uma data relativamente... 50. Portanto, são 650 anos, salvo erro, não sei agora. Tem fazer as contas. Que é quando, aquilo que eu uma vez disse que era a primeira fake news completa em Portugal, que é descrita na crónica de Dom João II, pelo Fernão Lopes, e ele diz que o povo sai e começam a dizer: acudam ao passo da rainha que estão a matar o mestre de Viz, que seria depois o Dom João I. Ele nem sequer estava lá, parece. O mestre nem estavam a matar, nem sequer estava lá. Foi uma encenação. Foi uma fake news completa. Que foi correndo, que a gente pensa que só agora é que há, com as redes sociais, é que as coisas correm. Não, houve uma altura de privacidade no século XIX e no século XX, como nunca tinha havido na história, porque de resto toda a gente falava para o vizinho do lado e para o da frente e sabia todos os avisos dos outros. E portanto foi ali uma turba por ali abaixo, de caminho. Encontrou o bispo de Lisboa, que era partidário do Dom João de Castela, subiu lá com ele à torre, tirou cá para baixo. É também uma defenestração antes do século XVII. Não é bem uma defenestração, é uma destorreação. Destorreação porque não sai pela finestra, não sai pela janela. Ele cai do torreão, atiram-no. E depois vão ao Paço da Rainha e cercam o Paço da Rainha, não é? Cercam o Paço da Rainha. Isso permite depois uma nova teoria, digamos, constitucional, entre aspas, do poder real, feita pelo o João das Regras e o Álvaro Paes, que aliás eram familiares, eram
um era genro do outro, nas Cortes de Coimbra, onde dizem que o poder do rei advém simultaneamente de Deus e da vontade do povo. Exato. É perfeitamente revolucionário para a época. É perfeitamente revolucionário para a época. E esta questão nasce de quê? De uma notícia falsa e de um assalto. Aliás, essa argumentação de João das Regras é uma argumentação muito bem construída, porque ele acaba por nivelar todos os candidatos ao trono, dizendo que o trono está vago porque todos eles tinham igualdade de direitos na questão do trono. É uma argumentação muito bem feita na altura. Eu gostava só de, já temos pouco tempo neste nosso programa, mas muito rapidamente só fazer um enquadramento, porque parece-me que de facto esta situação do 23 de Fevereiro em democracia na Europa, portanto já falámos aqui em ataques ao poder democrático nos Estados Unidos e no Brasil, mas na Europa acaba por ser, nas últimas décadas, portanto no tempo contemporâneo, a mais relevante. É que o momento em que se dá o ataque às Cortes é o momento da segunda votação da investidura do governo de Leopoldo Calvo Sotelo. O que é que se passava na altura? Como te lembras, Adolfo Soares tinha-se demitido, ainda era presidente do governo, mas era um presidente missionário. E no caso espanhol, ao contrário do nosso, cá existe uma discussão do programa de governo, mas em Espanha existe a cerimónia, ou o ato, ou o procedimento da investidura do governo. E que a abstenção não conta, portanto tem que ser uma maioria de votos favoráveis. E Leopoldo Calvo Sotelo, também de direita, mas que tinha conseguido uma série de outros apoios, falha a primeira votação, falha a primeira tentativa de investidura, e esta era a segunda, portanto estavam as cortes cheias de deputados para tentarem votar esta investidura. E é exatamente neste momento simbólico que os conspiradores, pró-franquistas ou pró-outra solução com um militar à frente do governo, tentam o ataque ao símbolo do poder. Ainda bem que falas nisso, Lourenço, porque eu acho que uma das grandes conclusões, ainda não falámos do assalto ao Palácio de Inverno, que também já não representava o centro do poder, porque aquele tinha sido o Palácio do Czar, mas o Czar já não estava lá desde fevereiro e o assalto é em novembro, e também não são aqueles milhares de pessoas que veem no filme do Sergei isso também é uma encenação completa. Aqueles são uns 40, 100 pessoas não que mais entram por ali isso. adentro, e também aliás fazem aquelas coisas habituais de quando a turma multa entra, senta-se na poltrona do Czar, bebem vodka, fazem uns brindes, partem umas garrafas, estragam arte valiosíssima. Bem, isso faz parte do coisa. Agora, o que não há dúvida é que, olha, tanto aqui em Leningrado, que era a capital da Rússia, na altura, como no 23F, que tu também descreveste, como na crise de Lisboa de 1383, que falámos também, como no Capitólio, como em Brasília e como nos outros sítios todos, há uma coisa que é comum, o poder não está absolutamente definido ainda. Sim. Ou seja, não há ainda uma entronização absoluta do novo poder. E há qualquer coisa do velho poder ou de outro poder que tenta, como em Roma, em que o primeiro-ministro está demitido também, como Exato. em Espanha, o primeiro-ministro está demitido. Ou está a solidificar-se ou está em desagregação. Exatamente. Nunca é num momento de está fluidez. a entrar, que é o caso de Biden ou de Lula e de outros, ou está a acabar, que é o caso de Adolfo Soares, o caso da Bastilha, no caso do Palácio de Inverno. E o caso do Palácio de Inverno. Portanto, quer dizer, há aqui sempre momentos que são muito propícios a golpes. Seja os golpes, até de golpes democráticos. O 25 de Abril, que a gente pode também pôr, não chegou a ser um assalto ou nenhum símbolo do poder, porque o nosso poder saiu do símbolo do poder, que era o Parlamento, e foi meter-se na Guarda Republicana, ali no Largo do Carmo. Mas é muito interessante até a expressão que venha cá o general Spínola, para que o poder não caia na rua, porque o Marcelo Caetano assume-se como o depositário do poder do regime. E assume que pode passar ao general Spínola. Exatamente, isso também é muito interessante em termos de conceptuais, não é? Mas leu bastante mal a situação, digamos. Henrique, nós ficávamos por aqui a falar sobre este tema até a hora do lanche, quase. Mas vamos... do lanche do ano que vem. Do lanche do ano que vem, exatamente. Mas íamos para as sugestões finais. Eu sugiro, exatamente a propósito da Bastilha e da Revolução Francesa, de que falámos aqui, um livro que está em português, editado pela Civilização, que se chama Os Cidadãos,
de Simon Chama, ou de Simon Chama, que foi um livro durante muito tempo, foi escrito para o bicentenário da Revolução Francesa, mas durante muito tempo foi mal amado em França, exatamente por revisitar todas estas situações com uma reinterpretação do que foi a Revolução Francesa, que eu também vos aconselho vivamente. É um livro que precisam ter algum fôlego, porque tem cerca de 800 páginas. Mas... Bem, há um mais pequenino do Burke, que é sobre a Revolução Francesa. Exato, reflexões. Reflexões sobre a Revolução Francesa, onde ele diz que a Revolução Francesa foi uma balbúrdia sanguinolenta, porque, enfim, é uma opinião de um conservador, mas não deixa de ser interessante e relativamente verdade. Eu gostava só de deixar o apelo a que as pessoas lessem a crónica de Dom João II, de Dom João I. Lá está eu que os números. A crónica de Dom João I, do Fernão Lopes, onde está este episódio que eu relatei, e onde tem muito mais episódios para se notar como a política sempre andou entre os atos nobres e a perfídia. Sem dúvida, sem dúvida. Henrique, este episódio vai ficar por aqui. Voltamos para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo do João Luís Amorim. Nós voltamos na próxima semana, como sempre, noutro tempo e noutro espaço.